O Inter revisou para baixo as expectativas para dólar e inflação em 2026, mas reforçou um cenário de incertezas pelo risco fiscal. A previsão para a moeda norte-americana passou de R$ 5,50 para R$ 5,40, o que deve tirar a pressão do IPCA, que deve encerrar o ano em 3,8%, segundo a instituição. Mas o desafio para as contas públicas deve continuar. E a gente vai conversar então sobre essas projeções com a Rafaela Vitória, que é economista-chefe do Inter, já aqui com a gente ao vivo. Rafaela, bem-vinda sempre aqui, minha querida, à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos. Minha querida, vamos lá, né? O dólar tem seguido realmente uma trajetória benigna para a inflação aqui no Brasil, com o câmbio cada vez mais, né, desvalorizado, o dólar cada vez mais valorizado em relação ao real. E vocês revisam agora, admite então a possibilidade de 5,20 nos próximos meses nesse câmbio. E eu queria entender como conciliar essa projeção agora com a dívida caminhando para esse patamar dos 83% do PIB para 2026. O câmbio ignora o fiscal, ou seja, esse fluxo estrangeiro tão forte para o Brasil nesse momento está deixando de lado, no curto prazo, todo o risco fiscal que a gente sabe que existe no Brasil. A sensação que às vezes eu tenho, Rafael, é que pegamos esse problema aqui, colocamos na gaveta, vamos olhar para outro assunto. É isso? Em parte, sim, né? A gente vê uma tendência de dólar mais fraco no mundo, que acaba também impactando o real de maneira positiva, né? Essa valorização do real, ela vai contribuir para uma inflação mais baixa. A gente já vê isso nos últimos dados. Hoje mesmo a gente teve o IGPM negativo em 0,70. O IGPM acumula uma baixa aí de quase 3% em 12 meses. Isso principalmente porque é uma deflação de bens industriais, nos bens aos produtores. Isso ainda vai chegar no IPCA. Então, a gente viu uma tendência de IPCA mais baixo nos últimos meses e ela continua com o atual patamar de câmbio. Então, você tem um cenário externo mais favorável, vem contribuindo para um câmbio valorizado. Mas sim, é um cenário ainda de muita incerteza porque a gente ainda não tem uma solução fiscal. E a questão fiscal, ela tem uma implicação muito grande na demanda e na inflação que essa demanda mais aquecida ou essa demanda mais estimulada pode resultar. No momento, a taxa de juro muito alta, né, vem contribuindo para que o IPCA também caia, juntamente com o câmbio mais baixo, mas essa incerteza fiscal, que sim, de fato, hoje os analistas, o mercado olha como um problema que deve ter uma solução em 2027. Essa solução começa a entrar um pouco nessa conta, né? Dá para a gente reduzir os juros, dá para a inflação cair, se a gente tiver uma solução fiscal a partir de 2027, mas caso ela não venha, a gente pode sim ter uma reaceleração dessa inflação. Por isso que a gente coloca esse cenário de incerteza, tudo mais constante, o dólar mais fraco vai continuar contribuindo para que a inflação caia abaixo dos 4%, mas para que isso seja sustentável em 2027, a gente vai precisar de uma solução fiscal mais duradoura e mais crível. Uhum. Agora, Rafaela, a gente tem essa projeção também de inflação e muito vem por causa dessa questão, obviamente, né, da apreciação do câmbio. Boletim Focus já vem revisando isso, vocês também revisam esse IPCA para 3,8% em 2026 e é claro que isso também tem né, esse reflexo do câmbio, como eu venho falando aqui. Mas se essa apreciação for majoritariamente fluxo financeiro, qual que é o risco, então, da gente talvez ter uma reversão muito rápida dessa trajetória inflacionária do país? Sim, a gente viu isso, inclusive, no final de 2024, né, quando o câmbio foi a 6,20. Isso causou uma pressão inflacionária ao longo de 2025, nos primeiros meses de 2025. O Banco Central teve que subir os juros de maneira muito significativa para conter esse impulso inflacionário que veio dessa desvalorização cambial, principalmente. Então, sim, se a gente tiver um cenário externo mudando com o dólar mais forte, enfim, se a gente não tiver uma expectativa de corte de juros pelo Fed se concretizando, uma economia americana um pouco mais robusta, a gente eventualmente pode ver esse fluxo voltando
para as treasuries americanas, por exemplo, se elas tiverem uma valorização, e os investidores saindo um pouco desse modo, né, que a gente chama de risk-on, né, que é um modo de menor aversão a risco, onde investir em países emergentes é um pouco mais atrativo. Então, sim, existe um risco que esse fluxo seja interrompido, ou até mesmo revertido, e a gente poderia ver um impacto cambial oposto. Então, a gente toma também bastante cautela, né, quando a inflação cai, é muito puxada por um câmbio favorável, porque a gente tem um cenário um pouco mais de incerteza. O ideal é que a gente tivesse uma inflação estruturalmente mais baixa, com uma demanda um pouco mais adequada à nossa capacidade, enquanto a gente investe em capacidade produtiva para que o Brasil possa crescer sem causar essas pressões inflacionárias que a gente ainda vê em alguns setores, por exemplo, como serviços, né, que não são tão afetados pelo câmbio mais favorável. Uhum. Vocês também apontam aqui no relatório espaço para até 3 pontos percentuais de corte da Selic em 2026, né? Nessa situação, com despesas, né, de juros também próximo a 8% do PIB, há risco também de afrouxamento monetário na tua visão, Rafaela, pressionar a percepção de solvência? Por enquanto, não, esse é um bom ponto de debate, né? Até onde que o Banco Central vai poder cortar os juros nesse ciclo, né? A gente está com uma Selic em 15%, que é uma Selic extremamente restritiva, né? Um patamar bastante elevado, até mesmo para o nosso padrão histórico, e a gente tem um debate até onde que dá para cortar. Hoje a gente vê um espaço para corte até 12% no final do ano, e os cortes em 2027, eles são condicionados, como eu falei, a políticas fiscais de contenção de crescimento de gastos, de maneira que passe até mais confiança para o mercado, para que as expectativas de inflação continuem em queda. Mas a gente tem visto um debate, talvez a Selic possa cair até um pouco mais do que isso no final desse ano. Então, esse é um bom ponto de discussão. Sim, essa queda de juros, ela vai favorecer o resultado do endividamento brasileiro, que hoje cresce muito porque o custo da dívida é muito elevado. E hoje, boa parte da dívida, cerca de 50%, ela está atrelada à Selic. Então, essa queda da Selic vai trazer um alívio nas despesas com juros. Isso pode, sim, também contribuir para que a gente tenha um ambiente de um pouco mais de credibilidade. Mas, para que a gente possa ter uma queda de juros mais significativa, a gente precisa dessa credibilidade também nas regras futuras, não só nessa conjuntura atual de uma redução inicial de corte de Selic, porque ainda assim 12% ainda é um patamar elevado que não estabiliza a trajetória da nossa dívida pública. Uhum. Agora, ainda falando sobre juros, mas dessa vez agora sobre juros americanos, porque aqui vocês também trazem projeções de corte do Fed, mas só que apenas a partir de junho, né, não seguindo esse mesmo ritmo também aqui do Brasil. Se o Fed atrasar mais esse início, né, essa retomada de corte de juros por lá, o cenário do dólar mais fraco aqui no Brasil se sustenta, Rafaela? A gente tem também um cenário de bastante incerteza lá fora, não só aqui. Hoje, com essa expectativa de cortes, entre 2 e 3 cortes para esse ano, a gente vai continuar vendo esse cenário de dólar mais fraco. Um cenário em que o dólar sai fortalecido seria um cenário em que esses cortes não aconteceriam, ou até mesmo uma discussão, eventualmente, de uma reversão da trajetória da política monetária nos Estados Unidos. Esse não é o cenário base. A economia americana ela está desacelerando, apesar que de maneira lenta. A gente vê os sinais do mercado de trabalho, que são sinais de um mercado de trabalho um pouco mais fraco. A inflação está acima da meta, mas ela também está bastante controlada. A gente deve ter um pequeno alívio agora com a redução das tarifas, com a medida que foi imposta aí há 2 semanas. Então, nesse primeiro momento, a gente não vê um risco grande para mudança nessa trajetória. Esse espaço para 2, 3 cortes, ele nos parece aí um cenário base, com alguma convicção, mas a gente segue também com essa incerteza. Eu acho que o principal fator de risco para nós, né, olhando do ponto de vista do investidor brasileiro, é o risco da economia americana surpreender
com um crescimento mais robusto, com uma retomada eventual do mercado de trabalho e a inflação continuar mais elevada, isso impedir cortes de juros pelo Fed. Mas, no momento, esse não parece ser o cenário. A gente tem um cenário de mercado de trabalho, sim, desacelerando nos Estados Unidos. Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, sempre bem-vinda por aqui. Obrigada, então, por toda a explicação sobre esse novo relatório. Ótimo restinho de semana para você. Até uma próxima. Obrigada, Débora, e bom dia a todos. Até mais. Tchau, tchau.